Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Quincas Borba, romance de Machado de Assis, o segundo do que nós chamamos de tríade realista de Machado de Assis. Bom, pessoal, Quincas Borba é um romance que vai se passar aí no Rio de Janeiro, na transição do Império para a República, né? Ali perto da proclamação da República. Bom, Machado de Assis começa a escrever sua tríade realista com Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1880. Esse aqui vai sair bem no final da década de 80, ali perto da transição mesmo, acho que em 89 ele sai. E o terceiro e último, que é o Dom Casmurro, vai sair na década de 90, já bem próximo de 1900. E Quincas Borba, então, vai aumentar pra gente esse universo dessa escrita fabulosa do Machado. Vamos ao enredo e, basicamente, não vamos ter papas na língua, pois isso tem que ser uma leitura obrigatória, todo mundo tem que saber. Quincas Borba, então, vai contar pra gente sobre o Quincas Borba, que era um cara que era um mendigo, uma época, e aí esse mendigo ele vai fazer dinheiro, ele vai ficar rico, e ele vai se tornar um filósofo. E ele vai sair por aí falando e filosofando. E em determinado momento esse cara vai ficar doente, Quincas Borba, e ele vai contratar um cuidador, é quase que um cavaleiro de companhia, né? Um cavalheiro de companhia, que vai ser o Rubião. E isso a gente está em Barbacena, a gente está em Minas Gerais. Se você leu, inclusive, Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai reconhecer o Quincas Borba porque ele vai aparecer em Memórias Póstumas. Ele vai roubar o relógio do Brás Cubas e, em determinado momento, eu acho que ele devolve esse relógio, ele vai reencontrar com o Brás Cubas. Então, a gente vai conhecer o Quincas Borba já lá no Memórias Póstumas, quase 10 anos antes de o Quincas Borba. O livro está em domínio público, você consegue ler com facilidade e ele é do mais fino português. Obviamente, uma escrita por Machado. Bom, então esse filósofo ele vai começar a ajudar o seu discípulo, o Rubião, e ele vai ir pregando as coisas para o Rubião, e é mais ou menos isso que a gente vai acompanhar no primeiro terço do livro. Ele vai ensinar a sua filosofia de vida. E é isso que vai cair nas mais variadas provas e análises que você for ver sobre Brás Cubas. No primeiro terço a gente vai ter uma explanação sobre o Humanitas, que é o nome que que o Quincas Borba deu para sua filosofia, que é basicamente uma livre interpretação, vamos dizer assim, da evolução, da seleção natural. Então, o Quincas Borba vai dizer que o ser humano ele tem um instinto de sobrevivência, que é o humanitas, que faz com que ele escolha caminhos que o leve a sobreviver em várias coisas. E o humanitas ele é principalmente para os seres humanos. Então, a gente vai ter a história clássica do campo de batatas, em que vão ter duas tribos rivais que estão competindo por um campo de batatas. E aí, se a gente for partir pelo humanismo, eles poderiam racionalmente dividir as batatas entre as duas tribos e não guerrear. Porém, desse modo, eles não teriam provisões suficientes para as duas tribos sobreviverem, as duas tribos morreriam. O que o Humanitas vai pregar? Que nesse caso, as tribos elas deveriam guerrear entre si para apenas uma sobreviver e conseguir viver com aquelas batatas. E aí sim eles conseguiriam sobreviver. Bom, quem ganhasse essa guerra ficaria com as batatas. Daí a frase famosa, né, é epífane, não é epífane, a epígrafe ao vencedor, as batatas. Ou seja, quem ganhar vai ficar com o quê? Com as batatas. Ou seja, vai sobreviver. E essa é uma ideia que vai ser repetida ao longo do livro e inclusive vai acompanhar o Rubião mesmo nos momentos de insanidade. O
Quincas Borba, por assim dizer, vai morrer logo no começo do livro, depois de ele ensinar essa parte de humanitas pra gente. E ele vai deixar todo o dinheiro dele pro Rubião, com uma única condição testamentária, que ele cuide do cachorro do Quincas Borba, que porventura também chama-se Quincas Borba. Então o Rubião vai ficar com o cachorro, que vai ser super amigo dele, e ele vai então ter que cuidar desse cachorro e viver com muito dinheiro a partir de agora. Bom, o que acontece a partir daí? O Rubião vai pegar o seu dinheirinho e vai ir para o Rio de Janeiro, porque ele é uma pessoa agora muito bem abastada, ele não vai ficar vivendo ali em Barbacena, né, no interior de Minas Gerais. Ele vai para o Rio de Janeiro, para a capital do Império, né, para a capital. A gente está ali numa fase de transição mesmo, às vezes a República até já foi proclamada. E ele vai chegar muito ingênuo nesse lugar onde as pessoas que estão ali se aproveitam umas das outras. Veja, nós conversamos sobre humanitas lá no interior e aqui a gente vai conhecer muitos personagens que são a personificação desse instinto de sobrevivência, de se aproveitar do outro, de fazer tudo por dinheiro. Ele vai conhecer um casal de amigos que vão ficar muito amigos deles, vão perceber que ele é bastante bem abastado e ele vai ficar super amigo deles e tal. E basicamente ele vai emprestar dinheiro pro marido e a mulher vai ficar jogando charme para ele por um tempo. Vai ficar alimentando uma paixão que ele vai desenvolver por ela. E dessa forma eles vão ficar sugando o dinheiro do Rubião por muito, muito tempo. Como Machado de Assis aqui tem um narrador em terceira pessoa, nós vamos saber o que várias pessoas estão pensando e também os diálogos que acontecem entre várias pessoas, inclusive sem o Rubião. Então a gente vai ver, por exemplo, conversas do próprio casal falando que era para a mulher continuar insistindo com o Rubião para manter ele ali preso a eles e ficar fornecendo dinheiro. Nós vamos ter conversas do Rubião com o marido dessa mulher. Nós vamos ter conversas sós do Rubião com essa mulher. E a gente vai ter 1 milhão de personagens mais. Inclusive, em determinado momento, o Rubião vai salvar uma criança que estava doente. Ele vai pagar o médico, alguma coisa assim. Essa criança vai voltar lá no final. Do mesmo modo que no Brás Cubas, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba original aparece e ele retorna. Então a gente tem esses personagens que vão e vêm. E isso é clássico do gênero literário, que é o folhetim, né? Que foi a forma como foi escrito esse livro. Então esse livro ele foi publicado nesse formato que era basicamente o jornal publicava alguns capítulos por semana no que eles chamavam de caderno de folhetim. E aí você só consegue ter o agregado final desse livro ao final de um ano de publicação. Então, o Machado de Assis ele era um excelente cronista, ele era um excelente contista e também um excelente escritor de folhetins. Afinal, as pessoas tinham que comprar esse folhetim para ficar acompanhando essa leitura, né? Então, ele cria muitos ganchos, a mesma forma que vai acontecer com aqueles romances de um centavo da Inglaterra que você ia comprando aos poucos e eles sempre tinham um turning point muito bom. Marcadamente a gente tem, por exemplo, David Copperfield, que vai ser mais ou menos isso, né? A gente tem só que lá era um capítulo grande por vez e cada capítulo acabava em um ponto de virada que você não conseguia não comprar o próximo. E se a gente pensar, essa é basicamente a história da literatura na humanidade, como acontece desde as Mil e Uma Noites, de você contar uma história e deixar um gancho, um cliffhanger, se você quiser falar em inglês, mas você deixar uma ponta solta para você começar uma nova história no outro dia. E é isso que a gente vai encontrar aqui. Capítulos muito curtos e ao final de 3, 4, 5 capítulos, um ponto de virada para a gente voltar à história. Então, a gente vai acompanhando vários cenários, né?
Aqui, o, o Machado de Assis, ele tá menos experimental do que no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Realmente lá a gente tinha um livro que era muito experimental. Aqui não, aqui a gente tem um livro que é mais realista e ele, pra mim, na tríade, ele é o mais fraco entre Quincas Borba, Memórias Póstumas e Dom Casmurro. Ao mesmo tempo, e aí muito se fala sobre humanitas e tudo mais, mas o grande miolo do livro trata-se de um romance, basicamente, do Rubião entrando em... se apaixonando por essa mulher casada, e ele vai ficar confabulando, ele vai pensar em várias hipóteses de como que ele poderia sanar isso, ele vai imaginar como que seria essa relação com essa senhora, e a gente nunca vai chegar em uma resposta muito clara. Bom, ele termina de uma forma muito boa, o narrador vai enlouquecer, vai virar mendigo por um tempo e vai conseguir retornar lá a Barbacena. No fim, é um livro muito bacana, eu sugiro a leitura, eu acho que nós temos que conhecer esses clássicos da literatura brasileira. E, enfim, fica a minha dica de leitura para vocês. Eu acabei, então, a tríade realista, finalmente. Eu li primeiro o Dom Casmurro na escola, depois o Memórias Póstumas e agora o Quincas Borba. E eu espero continuar essas leituras de Machado de Assis para tentar engrandecer um pouco mais a nossa cultura.